Neste exato momento, nos quartéis generais dos generais de Putin, as forças armadas da Ucrânia conseguiram isso perto de Paros e Kupiansk. Enterraram o exército russo, eles simplesmente foram encurralados numa armadilha. As forças armadas da Ucrânia armaram uma armadilha perto de Pokrovsk e Kupiansk, levando ao colapso dos generais de Putin. O exército russo foi encurralado e derrotado, com milhares de ocupantes caindo. Agora, nos pontos-chave da linha de frente, a situação é crítica. Moscou enfrenta ataques sistemáticos ao setor de energia, esperando apagões e frio. As consequências para milhões de moscovitas serão severas. Coalizão de choque. A China do seu lado. Um acordo secreto que pode acabar com a Rússia. Pequim renega Putin. Isso pode ser um nocaute global para o Kremlin. Apocalipse tecnológico. A Ucrânia lançou na linha de frente armas de nova geração. Não são apenas Neptunos e Flamingos, mas uma verdadeira morte para a retaguarda russa. Foi tudo ou nada. Putin declarou mobilização total. Pegar todo mundo sem distinção. Novo decreto e novo terror para a Rússia. Quem será jogado para o abate? Tudo isso a seguir na nossa edição. Quente. Urgente. O colapso total dos generais de Putin. Prometeram tomar Pokrovsk e Kupiansk, mas encontraram um verdadeiro inferno. Na URSS estão queimando o inimigo, o expurgo nazista já começou. Choque. Seus planos foram por água abaixo. O que está acontecendo nessas duas principais linhas de frente neste momento? Veja a história. Os generais da Federação Russa prometeram ao chefe do Kremlin, Putin, capturar Kupiansk e Pokrovsk, mas não conseguiram cumprir a ordem. Putin deu a ordem até a metade. Generais russos falharam em tomar Kupiansk e Pokrovsk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que atualmente lidera o país em meio a desafios internos e externos, anunciou uma limpeza completa, ressaltando que essa decisão é fundamental para restaurar a confiança da população e garantir a integridade das instituições públicas ucranianas. Da região de Kupiansk. Kupiansk, na região de Kharkiv, será totalmente liberada dos ocupantes. Restam até 60 russos em Kupiansk. A limpeza está em andamento. Vamos limpar tudo. Sabemos disso. Basicamente, as datas já foram definidas. Elas foram discutidas na reunião de comando. Por enquanto, não vamos compartilhar esse tipo de informação. O Ministério da Defesa russo respondeu. Dizem que os russos avançam na cidade. O chefe do regime de Kiev perdeu completamente o contato com a realidade, ouvindo os relatórios mentirosos de Sisky, não tem absolutamente nenhum controle sobre a situação operacional em terra. As datas foram definidas, não serão divulgadas. Russos avançam, e Kiev perdeu o controle. Kupiansk tem dificuldades, e Putin relatou avanços. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, relatou falsamente ao ditador do Kremlin que as tropas russas completaram o cerco das forças ucranianas. Seus companheiros de combate, que estão ao seu lado, estão avançando de maneira constante e determinada em todos os setores. No entanto, as forças ucranianas mantiveram suas posições, apesar de o inimigo bombardear as travessias e tentar romper a defesa. O desejo de capturar. A autoridade russa afirmou falsamente ter cercado as forças ucranianas no Donbas, mas elas resistiram e mantiveram suas posições. As unidades ucranianas já conseguiram retomar o controle de parte das áreas urbanas da cidade. Está em andamento uma operação militar das forças ucranianas com o objetivo de cortar as rotas logísticas do inimigo e realizar a limpeza da cidade. Vários grupos participam dessa operação. Nós os eliminamos, mas o número deles não diminui. Ou seja, eles estão sempre enviando reforços, mas logo aparece um novo grupo de sabotagem. Esses sabotadores evitam confrontos diretos com os nossos soldados. As unidades ucranianas já conseguiram retomar. O controle de parte das construções na cidade está em andamento com uma operação militar das forças ucranianas para cortar as rotas logísticas do inimigo e limpar a cidade. Vários grupos participam. Em setembro, os russos conseguiram invadir Kobinsk pelo oleoduto. Por isso, a situação ao redor da cidade piorou. Agora, os ocupantes tentam entrar na cidade. Disfarçados de civis. Quando as tropas ucranianas conseguirem cortar completamente as rotas de abastecimento e concluir
As tropas russas continuam o avanço ativo em direção a Pokrovsk, na região de Donetsk. Os russos Tentam agir de forma furtiva, se aproximando das nossas posições por meio das plantações. Conseguimos detectar o inimigo e destruí-lo. No próprio Pokrovsk, é difícil conduzir operações de combate com o uso de veículos, pois há muitos ouriços antitanque e triângulos de concreto na cidade. Principalmente, a infantaria inimiga utiliza motocicletas e buggies. As possibilidades. Tropas russas avançam para Pokrovsk, mas são detectadas e destruídas, sem conseguir chegar a Kupiansk. Foram tomadas algumas medidas específicas e importantes para que isso não aconteça. Break time igual 0.5 SI. Benes. O número deles está caindo. Nossas equipes atuam lá. Os russos têm 170 mil soldados na frente e sabotadores são procurados na cidade. A linha de frente deve ser entendida no mapa. E no campo, tranquilamente. No chão. A defesa da cidade é difícil porque forças russas entram disfarçadas de civis e se infiltram em pequenos grupos, aproveitando a noite e o terreno. As forças de defesa conseguiram reabastecer suas unidades em break time igual a 0.5 S. Os estoques reforçaram as unidades e impedir as tentativas do inimigo de cortar a estrada Pokrovsk-Minograd. As tropas aerotransportadas. Os fuzileiros navais e as brigadas mecanizadas são hoje a principal barreira para os russos na direção de Pokrovsk, mas todos estão de parabéns. Situação atual. Nas direções de Kupiansk e Pokrovsk, permanece dinâmico. Os combates continuam. O exército russo sofreu perdas gigantescas na direção de Pokrovsk. Centenas de pessoas foram mortas somente nesta área em um único dia. Nos relatórios e publicações locais, é possível ver um grande número de ocupantes mortos nas áreas urbanas e plantações. As para salvar os comandantes, mesmo que não salvem suas patentes, ou talvez nem suas cabeças, eles vão jogar na batalha tudo o que têm, não vão economizar. Para salvar os comandantes, mesmo que não salvem suas patentes, ou talvez nem suas cabeças. Eles vão jogar na batalha tudo o que têm. Não vão economizar. Em equipamentos militares ativos. A Rússia dedicou uma quantidade impressionante de recursos humanos e materiais para capturar esta cidade. Eles se infiltraram, tinham que fazer alguma coisa, mas não consolidar e acumular. Para consolidar, é preciso ter. Com o que lutar se ele tiver? Bem, 10, talvez 20 cartuchos na sua metralhadora. Bem, 30. Bem, não tem mais. Apesar das enormes perdas sofridas até agora, que foram realmente significativas e impactaram profundamente as forças envolvidas, os comandantes russos continuam insistindo em suas estratégias e persistem em suas decisões, mesmo diante de todas as dificuldades e obstáculos que enfrentam no campo de batalha. Os ataques em ondas. Do break time igual 0.5 S sem demonstrar qualquer preocupação com a vida dos próprios soldados, apenas para tentar agradar Putin e apresentar qualquer avanço como uma vitória. Sem se importar com a vida dos próprios soldados, só para agradar Putin e apresentar qualquer avanço como uma vitória. Moscou, prepare-se. Ataques sistemáticos à infraestrutura energética. As forças armadas da Ucrânia vão privar a capital russa de aquecimento e luz. Choque. Os moscovitas terão que sobreviver. O que espera a cidade gigante quando os sistemas caírem? O plano dos defensores ucranianos é mortalmente preciso. O que vai acontecer a seguir? Veja agora. Drones ucranianos estão atingindo cada vez mais e com mais força o sistema energético russo. Na noite de 5 de outubro, drones ucranianos atacaram a infraestrutura energética nas regiões de Vladimir e Oriol. Ataques atingiram subestação em Vladimir e usina em Oriol. Fonte de eletricidade.
aquecer. Ataque com mísseis na usina de Oriol, em 31 de outubro. Então a cidade ficou sem energia. Também no último dia de outubro, a usina termoelétrica de Vladimir pegou fogo. Além disso, essa subestação fornece eletricidade para a região central, incluindo Moscou, as regiões de Vladimir, Nizhny Novgorod e parte da região de Ivanovo. No geral, ela também participa da transmissão de energia da usina nuclear de Kalinin para a usina termoelétrica de Kostroma e outras grandes. O funcionamento estável da subestação de Vladimir é criticamente importante para a confiabilidade do equilíbrio do sistema energético russo. Ela tem um significado especial. É por meio dela que ocorre o fornecimento de energia da usina nuclear de Kalinin. Isso faz da subestação um dos principais pontos do nó energético de Moscou. O objetivo das forças armadas ucranianas é provocar um blackout na capital, atacando subestações ao redor de Moscou. Nas últimas semanas, foram registrados ataques a importantes nós energéticos. Arzamas, Balachovskaya, uma estação localizada na região de Saratov, na Rússia, possui uma capacidade instalada de 500 kW. Entre os dias 16 e 25 de outubro, essa estação desempenhou um papel importante em operações relacionadas à geração e distribuição de energia elétrica, que foram cuidadosamente monitoradas pelas autoridades locais. Antes desse período, foram realizados preparativos detalhados para garantir o funcionamento adequado de todos os sistemas, assegurando a eficiência e a segurança das atividades planejadas. Esses esforços prévios foram fundamentais para o sucesso das operações que se seguiram, demonstrando o comprometimento da equipe envolvida. O apagão não é assustador. Os aviões do SBS, juntamente com outros componentes da profunda destruição das forças de defesa ucranianas, prometem uma adaptação rápida, ainda que forçada. Fósforos, lanternas, velas. Moscou deve se preparar para apagões causados por ataques de drones ucranianos. Tenham fósforos, lanternas e velas à mão. Não informaremos sobre cada drone abatido. 750 kW, 500 kW e assim por diante. Sigam o princípio de luz, calor, boom, escuridão, frio. E, por enquanto, o seu reconhecimento adicional nos grupos públicos está funcionando perfeitamente enquanto houver internet. Os ataques foram anunciados e os ataques aconteceram. E o inimigo, mesmo sabendo qual infraestrutura seria atingida, não conseguiu organizar uma defesa eficaz. Os avisos de que eles teriam apagões foram dados, e só depois disso. Incrível! Em um acontecimento marcante, Donald Trump pressionou o presidente chinês Xi Jinping de maneira significativa. Como consequência dessa pressão, a China decidiu renunciar ao apoio que vinha oferecendo a Vladimir Putin, líder da Rússia. Esse desdobramento surpreendente causou grande impacto e foi amplamente considerado como o acordo do século no cenário internacional. O acordo histórico entre Washington e Pequim foi finalmente assinado. Negociações secretas ocorreram nos bastidores. Break time igual 0.5S. Será que Trump realmente conseguiu? Ele conseguiu persuadir a China, de fato, a aceitar os termos propostos? Para que haja uma mudança global significativa na questão da guerra, é importante considerar cuidadosamente todos os fatores envolvidos, incluindo os aspectos políticos, sociais e econômicos que influenciam as decisões dos países. A criação de uma nova economia, baseada em princípios de cooperação internacional e desenvolvimento sustentável, pode ser fundamental para promover a paz e evitar futuros conflitos armados. Equilíbrio ou nocaute político? A China é, sem dúvida, o maior do mundo. Produtor de bens. Como a China ganha dinheiro? Digamos assim. Na verdade, não é exatamente isso que está acontecendo. O que você disse não corresponde totalmente à realidade dos fatos, pois existem outros fatores e detalhes importantes que precisam ser considerados para entender a situação de forma mais completa.
Partindo dos interesses da economia chinesa, ela precisa dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos e a China concordaram em estabelecer uma linha direta de comunicação entre suas forças armadas. Como declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, isso ajudará a evitar potenciais conflitos entre os países. Mais um passo dado pela China. Segundo a Bloomberg, grandes empresas estatais e pequenas empresas privadas na China cancelaram quase metade de seus fornecimentos de petróleo da Rússia após outubro. E quando surge a pergunta, quem é a China? Se alguém tiver que escolher entre Rússia e Estados Unidos, é importante entender: existe os Estados Unidos, um só país, sendo a Califórnia o maior estado. A economia da Califórnia equivale à soma de duas Rússias. A economia da Califórnia é única. Estado. Estados Unidos, também conhecido como Estados Unidos de América. A Rússia não tem muita escolha, a não ser vender tudo para a China. A China entende que a Rússia depende dela e que a Rússia não vai tomar nenhuma atitude contra ela. Já com os Estados Unidos, o interessante é o mercado consumidor. Segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, a Rússia está cada vez mais mergulhada em dependência econômica da China. Projetos de matérias-primas no Extremo Oriente e na Sibéria estão transformando a região em uma base de recursos para a China. Enquanto isso, as comunidades locais ficam de fora dos benefícios prometidos. Sensação. A Ucrânia está atingindo um novo patamar de armamento. Não se trata apenas de nectarinas e flamingo. Tecnológica. Sensacional. A Ucrânia está atingindo um novo patamar de armamento. Isso não é mais. A Ucrânia destruiu o Orenikon russo em território russo, segundo o chefe do SBU, Vasily Malyu. O tipo de arma usada pelos serviços especiais ucranianos não foi divulgado. Vem se expandindo consideravelmente a cada ano. A Ucrânia está usando com sucesso, em conjunto, os mísseis do Neptune e o Flamingo para atacar a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky contou isso aos jornalistas e destacou que não se trata de um uso em massa, mas já os primeiros resultados concretos em relação a essas armas. Zelensky disse que a Ucrânia já obteve resultados ao usar mísseis Neptune e Flamingo contra a Rússia, e que ataques futuros podem envolver mais drones. O presidente também mencionou o uso do míssil drone Polenicia, que já atingiu depósitos militares inimigos em dezenas de ocasiões. A segunda tendência positiva, segundo Zelensky, é o uso do míssil drone Ruta, que pela primeira vez percorreu 50 quilômetros e atingiu uma plataforma marítima. Temos um número considerável de desenvolvimentos especificamente para mísseis drones. Existem analistas que dizem que tudo isso são mísseis de cruzeiro de pequeno porte. Eu não concordo totalmente com isso, por um motivo simples. Normalmente, um míssil de cruzeiro é algo que possui algum tipo de mecanismo de asa. Ou seja, o míssil é lançado, seja do ar ou do solo. Depois essas asas se abrem e criam uma força aerodinâmica que permite. No entanto, o maior sucesso dos ucranianos é considerado o uso em massa do drone, o Kamikaze Lyut, que chegou a contar com até 300 unidades em operação simultânea, foi registrado. Aeronaves não tripuladas. O sistema não é relacionado ao Shahed. Drones marítimos ucranianos agora têm maior alcance e carga útil.
Eles foram utilizados pela primeira vez em 2022 durante o ataque aos navios da frota do Mar Negro da Federação Russa, na embrague-time igual a 0.5, essa é a ocasião mencionada. Baía de Sebastopol, localizada em uma região estratégica e de grande importância. E, desde então, esses drones inovadores e altamente tecnológicos estão constantemente evoluindo, se adaptando e se aperfeiçoando de maneira contínua. Desde o mês de agosto deste ano. Foi concluído. O anúncio da produção em série do míssil Flamingo capaz de atingir alvos a uma distância de 3.000. O inimigo está paralisado. E desenvolvimento secreto está mudando as regras do jogo neste momento. Olhar. Reconhecimento, ajuste de fogo, engajamento de alvos através do lançamento de munição. O drone chinês Mavic é uma das principais armas das forças armadas da Ucrânia na guerra contra o ocupante. E agora a indústria ucraniana começou a fornecer drones do tipo Mavic produzidos internamente. O inimigo está paralisado por tecnologia. O drone Mavic é vital para a Ucrânia. Agora, a produção local graças a Mr. X. N. Vamos ver. Já. Nos últimos tempos, surgiram problemas enormes envolvendo o uso de drones, especialmente em situações delicadas. Por esse motivo, a empresa responsável proibiu a venda direta desses equipamentos, afirmando que eles não se destinam a fins militares. Assim, para adquirir esses drones, é necessário recorrer a terceiros, já que a venda direta está restrita para evitar o uso militar. Pessoas. Ben. O nome Shmavic, apesar de irônico, já foi certificado e tem funções sérias. O Shmavic é um drone tático de reconhecimento, projetado para tarefas operacionais na linha de frente. Diferente do Mavic civil, usado para fotografia aérea e filmagens, o Shmavic foi criado para combate. Tem alcance de até 15 km e voo de até 60 minutos. Atualmente, os fabricantes já passaram pela certificação dos Mavics ucranianos e a produção está em andamento. O governo quer trocar os drones chineses por modelos ucranianos, já certificados e em produção. Apesar do sistema de navegação confiável, substituir toda a frota rapidamente é inviável. Já existem muitos análogos ucranianos do Mavic. O Porter e a ITS Mavic superam o Mavic em tamanho e alcance. São resistentes a interferências e custam mais caro. Mas eles podem acabar sendo mais econômicos devido à maior confiabilidade. Para nós, o indicador-chave não é o preço do drone, mas o custo de cada missão. Enquanto um Mavic típico realiza cerca de 60 missões por drone, nossos sistemas realizam em média cerca de 300 missões por unidade. Com um preço de compra comparável, o custo de cada missão é 5 vezes menor, o que significa que as unidades militares podem. Aconteceu! Putin partiu para promessas totalmente absolutas. Drones são chave na guerra. Ucrânia sabe. Rússia mobiliza todos, até para drones.
de reservistas. O que isso significa? Estado de guerra real para toda a Rússia. Todos os detalhes secretos do decreto. De Putin. O esteira de carne de canhão. Putin assinou lei sobre convocação o ano todo. Para o exército russo. Nós nos sentimos confiantes, estáveis e, apesar de algumas perdas, elas, claro, estarão ligadas a várias circunstâncias. O novo. A lei permite que os escritórios de registro e alistamento militar funcionem sem interrupção e ficará ainda mais difícil se esquivar do serviço militar. Bom trabalho, Vitória. Nós. Com certeza haverá vitória. Olha. Por nós. A otimismo logo abandonará esses heróis. Nunca se arrisquem nesse BO. Vocês acabaram aí. Quantas pessoas vocês já perderam? É simples. E perderão ainda mais, porque Putin está fazendo de tudo. Para isso, de acordo com os novos regulamentos, a seleção para o exército ocorrerá durante todo o ano. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não, apenas. Durante. A Rússia admite perdas e fracassos. Convocações podem ser online, com prazo de até 30 dias para se apresentar. Já. Estão acontecendo batidas policiais em todo o território da Federação Russa. Em primeiro lugar, elas atingiram cidadãos das repúblicas da Ásia Central. Além disso, vale ressaltar que esse decreto levará ao aumento do número de russos que deixarão o território do país ocupante. Lembro que, como resultado da chamada primeira onda de mobilização parcial, os territórios. Isso já está acontecendo em todo o território da Federação Russa. Paralelamente, Putin assinou mais uma lei que permite convocar reservistas para proteger objetos de infraestrutura crítica. A mídia russa observa que se trata de, paralelamente, Putin assinou mais uma lei que permite convocar reservistas para proteger objetos de infraestrutura crítica. A mídia russa. A mídia destaca que se trata do reforço do controle sobre as estruturas militares e energéticas. Ao que tudo indica, trata-se justamente do caráter oculto da mobilização. Ou seja, sob o pretexto de envolver reservistas, aqueles cidadãos da Federação Russa, que fazem parte do chamado Reserva de Combate, assinaram os documentos correspondentes com o Ministério da Defesa da Federação Russa. Ao que tudo indica, eles serão enviados diretamente para a linha de contato de combate. Ou seja, os objetos estratégicos já serão protegidos. Da Federação, que fazem parte da chamada Reserva de Combate, assinaram os documentos correspondentes. Documentos junto ao Ministério da Defesa russo. Aparentemente, serão enviados diretamente para a linha de contato. Isso significa que instalações estratégicas serão protegidas diretamente no ponto zero. Em termos simples, as novas regras de Putin legalizam, na prática, incursões durante todo o ano e pressão constante sobre os recrutas. E por enquanto, Kremensky, um ditador com um escritório aconchegante e acolhedor, toma uma decisão o break time igual ao 0.5S e conta. Como os russos ficam voluntariamente em filas, esperando calmamente e pacientemente pela sua vez break time igual 0.5S, demonstrando uma atitude tranquila. Para ir lutar. Aqui, os caras vão por vontade própria, vão sozinhos. Aqui, de 50 a 60 mil por mês aparecem por conta própria. No fronte, os soldados russos amaldiçoam o dia em que foram. Uns foram atrás do dinheiro, mas ficaram sem nada. Outros foram simplesmente enganados e jogados como carne de canhão. Minha cabeça voltou ao lugar rapidinho. Para entender a situação, bastaram literalmente 3 ou 4 meses para entender o que realmente acontece lá. Prefiro ser preso, ir para a cadeia ou qualquer outra coisa, mas para lá eu não vou. Desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia, o país agressor, a Rússia, perdeu cerca de 1.500.000 soldados. Desde o começo de 2025, 336 mil cidadãos da Federação Russa assinaram contrato com as Forças Armadas da Federação Russa. E agora, atenção, segundo estimativas britânicas. As perdas dos ocupantes russos de janeiro a novembro somaram 353 mil militares. Ou seja, estamos falando que as perdas do exército russo são muito maiores do que a capacidade de reposição de pessoal. Ou seja, resolver a questão de reposição de pessoal apenas com voluntários, mesmo com incentivos materiais. Por mais.
militares do Kremlin envie para a Ucrânia. Aqui só os espera a derrota e a morte. E o governante russo entende isso perfeitamente. Mas, no fim das contas, para ele, por mais que o Kremlin mande militares para a Ucrânia, aqui só os espera a derrota e a morte. E o governante russo entende isso perfeitamente. Mas, no fim das contas, ele não está nem aí.